Muito bem, meus irmãos. Como eu disse aos irmãos no início, nós estamos encerrando a nossa série Ventos da Reforma Protestante. Comemoramos os 508 anos, celebramos sexta-feira os 508 anos da Reforma Protestante. Nós decidimos aqui, no mês de outubro, fazer uma série, nós fizemos, denominada Ventos da Reforma. Então nós vimos no primeiro vento Deus que age soberanamente, nós vimos no segundo vento o Cristo que salva, nós vimos no terceiro vento uma vida no Espírito, nós vimos os meios de graça, e agora nós vamos encerrar com o creme de la creme, com aquela cereja em cima do bolo, que é sólido deu glória. Glória somente a Deus. Glória somente a Deus. E eu creio que esse é um texto muito propício para aquilo que nós pretendemos aqui trazer para os irmãos. Porque aqui Paulo chega no momento de sua carta onde os argumentos teológicos dele se acabam. E o que resta? Resta adorar esse Deus. Nós vamos ver isso aqui de pormenor à medida que a gente vai discorrendo aqui o nosso texto. Mas deixa primeiramente eu abrir em Romanos, capítulo 11, versículos 33 até o versículo 36. Eu vou ler, irmãos, por gentileza acompanhem. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, de fato, a epístola aos Romanos aqui é a mais completa exposição do Evangelho na Escritura. Nós sabemos aqui que o tema central da carta de Paulo aos Romanos é a justificação que vem por meio da fé. A justificação de Deus. Inclusive, Romanos 1:17 foi um dos estopins da Reforma Protestante. O justo viverá por fé. Significa que o ser humano não conquista a justiça de Deus. O ser humano não conquista a salvação de Deus. Se ele não conquista, ele recebe a salvação de Deus. É uma graça. Graça significa um favor imerecido da parte de Deus que você e eu não merecíamos. Portanto, nós não precisamos comprar a salvação. Nós não precisamos conquistar a salvação. Não precisamos fazer nada. Precisamos sim, por meio da fé, pela fé, recebê-la, entendendo que é um dom de Deus, é um presente que nós não merecíamos, é uma graça concedida por Deus. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Paulo está conduzindo o seu leitor aqui em uma jornada teológica, que revela tanto aqui a majestade de Deus, quanto a misericórdia de Deus. E quando ele chega aqui no final dessa jornada, que são os versículos que nós lemos aqui, foi como eu disse para os irmãos. Paulo aqui, ele encerrou seus argumentos. Ele não tem mais para onde correr. É como se ele dissesse assim, para aqueles aos quais ele escreveu a carta. Aqui encerra meus argumentos teológicos. Aqui é onde a razão se cala, para que a soberania de Deus prevaleça. Portanto, a ele, pois, a glória eternamente. Mas nós vamos entender o porquê que ele falou isso aqui nesses versículos finais aqui na carta aos Romanos. Então, Paulo está conduzindo o público dele aqui da misericórdia até a majestade de Deus. Meus irmãos, é importante nós fazermos aqui brevemente um contexto da carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo ele vem gradativamente mostrando uma teologia, a teologia da soteriologia, da salvação, tanto para judeus quanto para gentios, para aqueles que não eram de Israel. E ele começa mostrando isso desde os primeiros capítulos já. Dos capítulos 1 até o capítulo 3, ele vai falar da universalidade da condenação. Então, Paulo ele já começa mostrando que
todos os seres humanos estão encerrados debaixo do pecado, debaixo da desobediência. Os gentios, no capítulo 1, não precisa abrir, a partir do versículo 18, eles rejeitaram a salvação pelo testemunho da criação. Ali no capítulo 1, versículo 18, ele vai tratar a respeito disso. Os judeus, por confiar em privilégios religiosos, no entanto, não tinham a verdadeira fé. Ele vai falar a respeito disso no capítulo 2. E no capítulo 3, então, finalmente ele dá a sentença. Quando no capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer que não há um justo. Se você ler na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 10, ele vai dizer, não há um justo, não há um sequer. Não há ninguém que faça o bem. E no versículo 23, ele vai dizer que todos, sem distinção, e aqui sem exceção, porque nós não temos o artigo definido, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda a humanidade está encerrada debaixo do pecado. Mas então, ele vem trazendo essa tônica porque ele quer chegar na justificação da fé e numa vida no Espírito. Tanto é que no capítulo 4 e no capítulo 5, então, ele vai falar a respeito da justificação pela fé. Justificação é salvação. A salvação. Nós somos declarados justos. Não nos tornamos justos. Somos declarados justos porque a justiça de outra pessoa foi imputada em nós. E essa outra pessoa é Cristo Jesus. Tanto é que se você vê ali no capítulo 5, versículo 1, vai dizer, justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. E aí, para argumentar, ele fala a respeito da fé de Abraão, que confiou na promessa de Deus. Depois ele vai falar que Jesus é o segundo Adão, ou seja, Adão, o primeiro Adão, ele falhou miseravelmente no jardim, mas Jesus cumpriu o plano perfeitamente, obedientemente, até o fim, trazendo vida a todos que nele creem. E aí no capítulo 6 até o capítulo 8, ele vai falar agora que vocês entenderam que todos vocês estão encerrados debaixo do pecado, mas existe uma luz no fim do túnel. Há uma justificação. Agora que vocês entendem isso, que vocês receberam isso da parte de Deus, vocês devem viver uma vida no Espírito Santo. E nós falamos isso aqui quando a gente tratou a respeito da nova vida no Espírito. E é o que Paulo vai falar dos capítulos 6 até o capítulo 8. Ele vai passar, então, a vida prática da santificação. No capítulo 6, versículo 11, ele vai dizer o seguinte, que nós, então, morremos para o pecado. No capítulo 6, versículo 11. Mas vejam vocês, quando ele diz assim que nós morremos para o pecado, quando nós recebemos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, não significa que nós devemos viver a nossa vida como nós achamos que devemos viver. Não significa que vai ser ao bel prazer. Não significa que eu vou fazer as coisas como eu acho que tenho que fazer. Não, nós morremos para o pecado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o que outrora nós não conseguíamos, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E espiritualmente falando, nós não tínhamos como reagir a Deus, às coisas de Deus, buscar a Deus, querer a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus. Nós estávamos escravos, irmãos, do nosso pecado. Recebemos Cristo Jesus. Não deixamos de ser pecadores, ainda pecamos. No entanto, agora nós somos habilitados, capacitados, qualificados para vencer o pecado. Por meio do Espírito que habita em nós e vai nos levar a uma vida de santidade, de santificação. Então, Paulo vai tratar isso dos capítulos 6 até o capítulo 8. Essa nova vida é impossível sem o Espírito Santo, porque é o Espírito quem nos liberta da escravidão da carne e testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, conforme capítulo 8, versículo 15 até o 17. Portanto, nenhuma condenação. No início do capítulo 8, versículo 1, ele ainda vai dizer nenhuma condenação, e nós falamos disso já. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, quem está em Cristo Jesus não receberá condenação eterna, mas não só isso, deixou de estar separado com Deus. E outra, você não precisa mais viver debaixo da culpa do pecado.
Você não deve receber mais acusação a respeito dos seus pecados. Porque agora nós temos o Espírito Santo, nós que cremos em Cristo Jesus. Então, o que Paulo fez do capítulo 1, e de forma muito resumida aqui, eu trouxe para os irmãos. Paulo nos mostra o que Cristo fez por nós. Mas não só isso, ele mostra o que Cristo fez em nós. E quando a gente entende, irmãos, corretamente o que Deus fez por nós, nós compreendemos que eu não fiz nada. Você não fez nada para ter a salvação, para garantir sua salvação. Tudo foi graça. Tudo foi uma graça soberana de Deus. Tudo. Agora sim, nós respondemos vivendo uma vida por fé. É uma resposta daquilo que eu e você recebemos em Cristo Jesus. Mas aí me parece que dos capítulos 9 ao capítulo 11, eu já vou chegar no texto aqui, nosso texto de hoje, dos capítulos 9 ao capítulo 11, parece que Paulo aqui dá uma desvirtuada, porque ele vem tratando de algo muito sério teologicamente, para que tanto judeus como gentios, porque ele está escrevendo, a carta foi escrita para romanos, para judeus em Roma, que havia muitos gentios na igreja em Roma. Então ele está escrevendo para dois públicos. E aí, dos capítulos 9 ao capítulo 11, só parece que ele dá uma destoada. Porque ele vai falar a respeito da nação de Israel. Da nação de Israel. Ele vem falando de condenação, de justificação, de santificação, e agora ele fala a respeito da nação de Israel. Só que, irmãos, estes capítulos são muito importantes para que nós entendamos a respeito da eleição soberana de Deus, que é o que ele vai dizer a partir do capítulo 9. Então, a gente, quando lê de forma corrida, assim, Romanos, com esse entendimento, com esses óculos, a gente pode chegar no capítulo 9 e perguntar, mas Israel, o que tem a ver Israel? Israel foi o povo eleito de Deus. Deus constituiu a nação de Israel para que eles fossem luz para o mundo. Mas aí nós começamos a ver que Paulo já articula, tanto aqui como em outras cartas, de que nem todos que eram de Israel, eles de fato seguiram a Deus. Muitos se perverteram na incredulidade, a grande maioria. Então, Paulo, o que ele começa a fazer a partir do capítulo 9? Ele começa a responder revelando o mistério da eleição divina. Aí eu quero que você veja comigo o capítulo 9, versículo 14. Porque aí Paulo diz assim para eles. Versículo 15, perdão. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aqui, Paulo já está demonstrando, olha, Deus é soberano. Vocês, judeus, o que vocês têm a ver se Deus escolheu os gentios também para que entrassem na aliança dele? Se Deus escolheu que eles também se a eles também pertence a aliança de Deus, o que vocês têm a ver com isso? Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Ele não vai ter de quem Ele não quiser ter. Ele é soberano, Ele é que decide. O cetro da autoridade está nas mãos dEle, não nas nossas. Então, meus irmãos, concernente aqui ao povo de Israel, nós vemos um endurecimento da parte de Deus para com aquele povo que Ele formou, que Ele fez, o povo de Israel. Aquele povo, em sua grande maioria, endureceu os seus corações. Mas esse endurecimento de Deus serviu para uma coisa, para os propósitos redentores de Deus. Veja você o capítulo 11, o versículo 25. Diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, nação, até que haja entrado a plenitude dos gentios, para incluir os gentios na aliança dele. Mas no final, meus irmãos, Deus não rejeitou o seu povo, não rejeitou a nação de Israel.
O que Deus estava fazendo aqui era usando a sua história, a história de Deus. Ele estava usando a sua história para manifestar a grandeza da graça dele. E aí você pode ir comigo no versículo 32 do capítulo 11, que diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Aqui, o que Paulo está dizendo é que Deus encerrou todos indistintamente, tanto judeus quanto gentios. Nós somos gentios, irmãos. Todo aquele que não nasceu em Israel, não é judeu, é gentil. Então todos, indistintamente, Deus encerrou na desobediência, conforme o versículo 32 do capítulo 11. Para quê? Para que o próprio Deus usasse de misericórdia indistintamente para com todos os povos debaixo do céu. Todos nós. Por quê? Porque a glória é de Deus. A glória não é do homem. A glória é do Senhor, meus irmãos. Judeus e gentios foram igualmente colocados sob o pecado, e a salvação é oferecida igualmente a ambos. Deus encerrou todos sem distinção na desobediência para usar de misericórdia a todos sem distinção. Assim, meus irmãos, ninguém é privilegiado. Ninguém vai dizer um para o outro aí que eu sou superior a você e que você é superior a mim. Não, não tem privilégio nesse sentido. Sobretudo privilégio étnico aqui. Mas tudo é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Por quê, meus amados irmãos? Porque o plano de Deus é perfeito. O plano de redenção é perfeito. Plano de Deus. Irmãos, eu estava falando com os catecúmenos aqui, um pouco mais cedo. Deus, quando nos chama, a vocação eficaz de Deus, o chamamento de Deus para nós, quando nós somos despertados em nosso coração para as verdades eternas do Senhor, irmãos, não é para que nós sejamos prósperos. Se Deus quiser que assim seja, trabalhe, estude, faça. Não é pecado, não. Não é para que nós tenhamos um carro do ano. Deus não nos chama para que nós tenhamos um iPhone 16. Nem sei mais que número está o iPhone. Mas não é para isso, irmãos. Deus nos chama para uma salvação eterna. Uma salvação eterna. Nesse sentido, Ele não divide a glória com ninguém. A glória com ninguém, a glória é de Deus. O plano de Deus é perfeito, não são por méritos, mas é pela misericórdia de Deus. Então, o que acontece, meus irmãos? Aí nós temos o nosso texto. Porque quando Paulo, então, ele argumentou tudo isso que eu falei para os irmãos, aí ele chega nessa parte de Israel, judeus, gentios. Então, ele contempla a sabedoria de Deus. Porque quem poderia realizar, quem poderia planejar o plano de redenção perfeitamente como este Deus? Então ele para e ele admira esse plano insondável de Deus. E o que ele faz? Diz a palavra de Deus aqui, que ele se rende em adoração. Ele se rasga aqui em adoração. Então aí nós temos o nosso texto aqui, dos versículos 33 até o versículo 36. Então percebam que Paulo percorreu as profundezas da condenação, desde o capítulo 1 até as alturas da graça. Da condenação universal até a sua eleição soberana. Não encontrando mais palavras teológicas, o que Paulo fez? Ele se rendeu, ele rasgou o seu coração em doxologia. Doxologia. E doxologia, meus irmãos, é um discurso que exalta a glória divina. Doxa é glória. Logia é discurso, é palavra. Então, verbalmente, Paulo estava exaltando a glória de Deus. Não restou mais nada a ele. O que nos compete agora? Quem somos nós? Se Deus quis assim, se Deus quer assim, quem somos nós para discutir com Deus? Então ele começa aqui, os versículos 33 ao 36. No final de Romanos, Paulo não discute mais, mas ele adora. É a teologia que se curva diante da majestade de Deus que salva. A razão que se cala ante a sabedoria do Eterno. E essa, meus irmãos, deve ser a resposta da igreja.
Isso que nós lemos aqui agora deve ser a resposta de uma igreja redimida. A Ele, pois, a glória eternamente. A igreja existe para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor. Então nós chegamos aqui, meus amados irmãos, depois deste breve relato aqui, os amados, nós chegamos ao final aqui da nossa série, Ventos da Reforma, Consolo e Deu Glória, que foi o respiro final aqui de toda a teologia reformada. Tudo é para a glória de Deus, meus irmãos, tudo. Tudo é para a glória do nosso Deus. Vamos ver aqui o primeiro aspecto, no versículo 33, a sabedoria de Deus é insondável. Então, ele vai dizer, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Meus irmãos, a graça de Deus é um oceano que nós, por mais que mergulhemos, é inalcançável. A graça de Deus é assim. Lamentavelmente, muitas vezes, nós acreditamos que Deus não está governando ou dominando nossa vida. Às vezes nós temos essa sensação. Mas, irmãos, Deus está trabalhando em um projeto muito maior que nós não conseguimos enxergar na curva. A nossa salvação. E tudo é graça. Apesar que nós, por vezes, entendamos que de alguma forma estamos segurando as rédeas da nossa vida, que estamos conduzindo a nossa vida, é Deus. A história é de Deus. A nossa vida é de Deus. O mundo é de Deus. Tudo é de Deus. E tudo é para a glória dele. Nós não conseguimos dimensionar a profundeza desta graça. Muitas vezes porque nós estamos chafurdados em si mesmos. É muito conhecimento, muito estudo, são muitas coisas sendo descobertas. E nós achamos que isso é que está governando o mundo. Não é, é Deus e é graça. E é graça. Tudo é graça, meus irmãos. Tudo é graça. E aí ele vai falar da riqueza, a profundidade da riqueza. E essa riqueza aqui que Paulo está tratando são os atributos de Deus, mas especificamente 2 atributos que ele veio tratando nos capítulos anteriores, que é a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Então, pelo fato de Deus ter encerrado indistintamente todos debaixo da desobediência, a fim de que o próprio Deus usasse de misericórdia para com todos indistintamente, ele fica perplexo quanto à sabedoria do Senhor. Essa sabedoria, meus irmãos, que para o Senhor nós devemos pensar que é a aplicação perfeita do seu conhecimento. Porque isso é ser sábio, é você ter um conhecimento e você aplicar com sabedoria aquilo que você conhece. Agora você pensa em Deus, Deus aplicando com sabedoria o seu conhecimento. Será que ele pode falhar? Será que ele vai errar? Será que ele vai se perder na curva? Será que vai existir um se, um porém, um talvez? Não, meus irmãos. De modo nenhum, nós estamos falando de Deus, o Senhor de tudo e de todos, o Criador dos céus e da terra, aquele que fez todas as coisas para o louvor da sua glória, aquele que nós não podemos imaginar o quão grande ele é supremo, ele é sublime, ele é maior que tudo e que todos. Nós não podemos mensurar o tamanho de Deus, ele não erra, ele não falha, de modo nenhum, e ele é soberano. Então, Paulo aqui está dizendo que Deus aplica a sua sabedoria perfeitamente. De que forma? Porque é isso que ele diz. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Se nós pensarmos naquilo que nós já falamos até agora, fica mais fácil de nós entendermos do que ele está falando aqui, do que ele está significando. Ele está dizendo, meus irmãos, que Deus usa a sua sabedoria, ele aplica a sua sabedoria perfeitamente pelo conhecimento que ele tem, em razão dele condenar o pecado
e ao mesmo tempo perdoar o pecador. É disso que ele vai falar, quando ele nos traz aqui a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Como pode Deus condenar o pecado? Porque ele veio dizendo que nós somos pecadores, todos nós. Se nós somos pecadores, nós deveríamos pagar pelo nosso pecado. Todos nós. Mas nós não conseguimos pagar pelos nossos pecados. Nós não temos força, nós não temos capacidade para poder pagar pelos nossos pecados. Então, como que nós poderíamos, então, chegar diante de um Deus santo, 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 como diz a palavra de Deus, sem ser fulminado por Ele? Nós que somos pecadores, nós que estamos manchados, nós que estamos sujos. Como que Ele poderia condenar o pecado em nós? Como que nós poderíamos pagar a Deus por meio da vinda do Seu Filho amado, Cristo Jesus, que viveu a nossa vida perfeita, morreu a nossa morte? Somente por meio de Cristo Jesus, irmãos. E quando nós recebemos essa graça de Deus, que é o Filho dele que veio e pagou pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário, então a justiça de Cristo é imputada em nós. É imputada em nós. Quando nós recebemos por fé esse ato, essa obra de Cristo, meus irmãos, Deus não olha mais para você do jeito que você era. Deus não olha mais para o Rodrigo. Deus olha o sangue de Cristo em mim. Irmãos, entendamos uma coisa: no céu só vai ter gente perfeita. Não vai ter ninguém com pecado entrando no céu. E nós vamos estar no céu porque é a perfeição de Cristo que está em nós. Se dependêssemos de nós, irmãos, nós nunca nos achegaremos a Deus. Nunca. Somente a graça de Deus, e Paulo está perplexo por causa disso. Como pode Deus Santo condenar o pecado e ao mesmo tempo perdoar o pecador? E foi isso que Jesus fez, e ele fala isso, Romanos capítulo 3, Cristo é o justo justificador. Louvado seja Deus por isso, irmãos, porque Deus resolveu o maior dos teus problemas. Os nossos maiores problemas não são amanhã, não estão amanhã, segunda-feira, que, sei lá, uma conta que nós temos que pagar, alguma solução que de fato pode ser séria na sua vida, mas o maior problema Deus já resolveu. Já resolveu, nos apropriemos disso, nos apeguemos a isso, e quem sabe fiquemos perplexos como Paulo aqui também. Ó, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, os seus decretos. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem deu a ele alguma coisa para que possa restituí-lo? Meus irmãos, quando a gente entende a nossa miserabilidade diante de Deus, de quem Deus é, não nos resta outra coisa senão adorá-lo. Nos quebrantarmos diante de Deus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa graça. E aí, ele vai falar a respeito dos atos judiciais de Deus. Porque ele vai dizer: quão insondáveis são os seus juízos. Juízos aqui significa exatamente decretos, irmãos. Os decretos de Deus são insondáveis. Não tem como nós sondarmos os decretos de Deus. Pensa numa sonda mais profunda que ela pode ir para descobrir algo. Não tem como. Não há como a mente humana finita sondar os decretos de Deus. Deus decretou que seria dessa forma que ele salvaria a humanidade. E é dessa forma que acontece. É dessa forma que acontece. Não existe outra forma. E quando ele fala os seus caminhos são inescrutáveis, significa que ninguém pode rastrear, penetrar, decifrar ou investigar os caminhos de Deus. O engraçado é que às vezes nós tentamos, né? Sem dizer propriamente, mas quando a gente está dizendo, quando a gente rejeita algo que nós sabemos que devemos fazer, que é o correto segundo a palavra de Deus, o que nós estamos dizendo em outras palavras, mesmo não dizendo verbalmente: Senhor, deixa que eu conduza o meu caminho agora. Até aqui o Senhor conduziu, mas agora deixa que agora eu conduzo o meu caminho. Meus irmãos, o que nós devemos entender aqui, disso que nós estamos falando,
Por mais que esse Deus a Bíblia vai dizer, Isaías fala muito disso. Deus é um Deus transcendente, mas ele é um Deus imanente, ele é um Deus de perto também. Ele está longe, mas ele está perto. E nós devemos entender algo, que nós temos o suficiente na palavra de Deus para crermos no Senhor Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador. A revelação de Deus nos capacita a isso. Nós temos o suficiente. Mas também, meus irmãos, tem bastante coisas ocultas para que nós venhamos a nos manter humildes diante de Deus. Nós não conseguimos sondar todas as coisas. Nós não conseguimos perscrutar todas as coisas de Deus. Só o Espírito dele. Só a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, eu gostaria de aplicar esse primeiro ponto aqui à vida da igreja. Quando você, por alguma razão, entender que sua vida está confusa, por alguma razão você entender que, melhor dizendo, você não entender o que está acontecendo na sua vida, você não entender por que perdeu aquele emprego, quem sabe, você não entender por que mudou de cidade, a gente não consegue enxergar na curva. Você não entender por que você está aqui hoje. Quem sabe você relutou tanto tempo. Tem coisas, irmãos, que nós não entendemos. Mas o que nós devemos entender é que os caminhos de Deus, meus irmãos, a sua sabedoria é mais profunda que a nossa compreensão. Deus sabe. Isaías fala que os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores que os nossos, meus irmãos. Tem coisas que nós não vamos entender, mas nós temos que confiar. Confiar na sabedoria do nosso Deus. Portanto, quer sejam sofrimentos, perdas, provações, que todos nós enfrentamos, desafios, conflitos, vales na vida, traumas, uma série de circunstâncias, situações que todos nós enfrentamos e passamos e vamos passar porque nós que recebemos Cristo, estamos num processo de santificação para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Todos nós, meus irmãos, por mais que nós passemos por isso, nós devemos fazer como Paulo, adorar a Deus. Senhor, eu não entendo, mas eu te adoro. Senhor, eu não entendo por que eu estou passando isso, por que aconteceu isso na minha vida, embora eu sei que eu fiz coisas que não estavam de acordo com a sua vontade, mas não entendo por que estou passando por isso. Adore ao Senhor. Eu me lembro de um filme, volta e meia eu coloco uns filmes antigos, cristãos, para ver. Às vezes eu dou uma bola fora, né? Às vezes eu pico o fumo, que nem ontem nós vimos um filme. Mas esses dias eu vi, quem já viu aquele filme Desafiando os Gigantes? Eu acho que naquele filme tem uma cena que me chamou muita atenção, porque a esposa do treinador de futebol americano, ela queria ficar grávida, não é? E ela, acredito que já estava tentando há algum tempo, e aí ela foi no consultório, porque ela fez mais um exame para ver se estava grávida. E aí eu me lembro aquela cena direitinho, que ela foi para o carro dela e ela abriu o envelope lá para ver se estava positivo ou não. E não estava. Estava negativo. Aí eu me lembro que ela debruçou no carro assim, começou a chorar, começou a orar a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. A mulher de Jó pediu para amaldiçoar o Deus deles. Amaldiçoa esse Deus e morre. O que Jó disse para ela? Deus nos deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é maturidade cristã, irmãos. Por mais difícil que seja, nós devemos entender que existe um Deus soberano. Isso é viver por fé, irmãos. E viver por fé nós não precisamos enxergar o mapa inteiro. Não precisamos. Nós precisamos confiar naquele que nos guia. Apenas isso. Isso é viver por fé. Mas o segundo ponto aqui, irmãos, versículo 34 e 35. Acompanhem comigo. Diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu
conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Então, queridos, por entender que Deus é um Deus soberano, obviamente Deus é um Deus que não pede conselho para ninguém. Deus não precisa pedir conselhos para nós. Ele não precisa, porque nós estamos vivendo de uma forma assim, assado. Deus vai pedir conselho, olha, eu sei que você está sofrendo muito agora, se eu fizer isso na sua vida, quem sabe você vai passar um pouquinho mais de perrengue, será que eu faço ou será que eu não faço? Deus não vai fazer isso para nós. Deus sabe o que é melhor para a sua vida, melhor que você mesmo. Deus sabe o que é melhor para nós, melhor do que nós mesmos, irmãos. Deus é soberano, Ele não vai pedir conselho para ninguém, porque Deus é autossuficiente. Ele sim é autossuficiente, nós não. Ele é soberano, nós não. Portanto, foi o que eu disse anteriormente, ainda que nós passemos e não entendamos o que estamos passando, adoremos a Deus. Podemos chorar diante desse Deus porque Ele se compadece de nós. Cristo Jesus veio e viveu a nossa vida, Ele sabe o que você e eu, a gente sente. Nós podemos confiadamente chegar no trono da graça de Deus, porque ali tem socorro bem presente para a nossa vida. Ele é um refúgio constante para nós. O que nós devemos entender é que, Senhor, forma em mim o coração de Cristo Jesus, o caráter de Cristo Jesus. E isso vai doer, irmãos. Vai doer, porque vai mexer com o nosso ego, vai mexer com o nosso eu. Nós devemos matar o nosso eu, morrer para nós mesmos, para não fazer a nossa vontade, fazer a vontade de Deus, porque é o mundo de Deus, é a vontade de Deus, a vida de Deus, tudo é de Deus. Nós vivemos para Deus, irmãos. Para Deus, para Deus. Então Ele não vai pedir conselho. O ser humano é totalmente dependente de Deus. Tampouco aqui Deus deve alguma coisa a alguém. É dito aqui, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer para Deus, Deus, eu te escolhi. Talvez é uma resposta daquilo que você já recebeu de Deus. Porque quando você diz, eu fiz, eu aquilo, eu isso, é como se Deus estivesse devendo alguma coisa para você. Deus não deve nada para ninguém. Não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós, para que vades e deis frutos. João capítulo 15. É Deus, irmãos. Deus não deve nada para ninguém. Ninguém pode chegar diante de um Deus soberano e dizer, Senhor, você me deve algo. E às vezes, irmãos, até de forma não tão explícita assim, mas implícita, talvez a gente fale isso para Deus. Às vezes, maridos, por exemplo, marido nunca lava a louça, marido nunca arruma a casa, marido nunca faz as coisas assim. Não estou dizendo que vocês não fazem, tá? Estou dando aqui um exemplo. Mas aí quando ele começa a fazer, quando ele começa isso, começa aquilo, aí parece que nós ganhamos pontos com Deus, não é? Viu, Deus? Eu fiz isso aqui para a esposa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha como eu sou um bom marido. Olha como eu providencio as coisas em casa. Olha como eu protejo a minha esposa, o lar que o Senhor nos deu. Às vezes nós não percebemos, irmãos, mas é uma linha muito tênue, para que de alguma forma nós colocamos em nós algo que não nos pertence, que é a proteção, que é a segurança, que Deus é quem nos dá. Ou vice-versa, né, para as mulheres não ficarem se enchendo também, né? Quando vê as mulheres, olha Deus, como eu fiz a comida certinha, a comida que o meu marido gosta, olha como eu passo, como eu lavo, olha como eu cuido das crianças, não é? E meu marido, Senhor, esse homem não muda, esse homem isso, não aquilo. O que você está dizendo para Deus? Que você é quem faz. Às vezes, irmãos, sem perceber, a gente faz isso. A gente está cobrando Deus por algo que não nos pertence, né? Pertence a Deus. Nós temos que tomar cuidado nesse sentido. A graça de Deus não é uma troca. É um presente merecido de Deus. Deus não é devedor do homem. A salvação, e aqui é interessante também, a salvação, irmãos, tratando de salvação,
Deus não é nosso parceiro na salvação. Não existe parceria na salvação. Deus não é o nosso parça. Deus não é o nosso sócio. Tem umas pessoas que costumam dizer, né? Meu sócio é Deus. Não, Deus não é o teu sócio. Deus está muito além de você. Mas muito além. A gente tem, às vezes, essa arrogância, essa pretensão, porque a gente nivela Deus por baixo. Por baixo. A gente coloca Ele na mesma posição que nós, no mesmo nível que nós. Irmãos, nós somos criaturas dependentes totalmente de Deus. Se Deus quiser, Ele faz. Se Deus não quiser, Ele não faz. Ponto final. Nada que eu for fazer ou deixar de fazer vai mudar aquilo que Deus já tem para a minha vida. Nada. Exceto, evidentemente, o meio de graça da oração, que é o meio que Deus deu para que nós, sim, recebamos das bênçãos espirituais dele. Portanto, irmãos, quando a gente serve a Deus, quer seja como marido, como esposa, como funcionário, como patrão, como membro da igreja, até dizimando, meus irmãos, nós não estamos fazendo nenhum favor para Deus. Não estamos fazendo nada demais para Deus. A obra de Deus é unilateral. Nós estamos fazendo, quando a gente faz isso, nós estamos respondendo aquilo que Deus já fez por nós. Apenas isso. Nós não somos a primeira ação do motor. Nós reagimos àquilo que Deus já fez por nós. Tenhamos cuidado, meus irmãos. Vamos para o último ponto aqui, que é o versículo 36, então. A glória de Deus é o fim de todas as coisas. Ele diz no versículo 36, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aqui Paulo resume em uma frase praticamente toda a teologia cristã. Ele vai dizer que tudo começa em Deus, tudo é sustentado por Deus e tudo termina em Deus. Tudo, irmãos. Tudo é tudo. E vejam, essa é a confissão final da Reforma Protestante. Porque o propósito da salvação, e aí que muitas vezes nós nos enganamos, a gente pensa que é o nosso bem, o propósito final da salvação. Puxa, Deus me fez um bem, então é como se, aparentemente, a nossa salvação é o fim de todas as coisas. E não é, irmãos. Nós temos uma pergunta no nosso breve catecismo, a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Exatamente isso que vocês estão falando aí. Por que nós nascemos? Para glorificar a Deus, nos alegrar nele. Salvação, irmãos, é para a glória de Deus. Não é para o bem do homem, embora, ao glorificar Deus, nós recebamos o bem do Senhor. Mas, em primeiro lugar, é a glória do nosso Deus. É a glória do nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender, nós quanto famílias, pais, você não cria os seus filhos para os aplausos do mundo. Nós devemos entender isso, meus irmãos. Quando a gente entende que tudo é para a glória de Deus, a gente precisa estreitar um pouquinho, porque às vezes fica muito subjetivo. Nós não entendemos muitas vezes o porquê que eu devo glorificar Deus e como, principalmente, eu devo glorificar Deus. Veja, a gente não glorifica Deus com as coisas do mundo. A gente glorifica Deus com as coisas de Deus. Com as coisas de Deus. Exemplo. Você ora com seu filho? Você ora por seu filho? Você lê a palavra de Deus com o seu filho? Você ensina a palavra de Deus? Aí você está glorificando a Deus. Você está ensinando verdades eternas para o seu filho. Aí você de fato ama o seu filho. Porque, em primeiro lugar, você ama Deus, porque você quer ver Deus forjado no coração do seu filho. Você ensina seu filho
a obediência por graça, não por imposição. Tudo isso, irmãos, nós devemos fazer. Os maridos também. Por que você cuida da sua casa? Por que você provê o alimento, a necessidade? Por que você protege a sua casa? Por que você é o sacerdote do seu lar? Para a glória de Deus. Mas como é que eu glorifico a Deus? Homens, maridos, pega a sua esposa e faça um culto doméstico todos os dias. Leia uma palavra, ore com ela, ore por ela. Coloque o seu lar diante de Deus. E isso é glorificar a Deus. É dizer, Senhor, a minha vida não é minha. A nossa vida, o nosso lar não é nosso. É teu. Usa-nos para o louvor da tua glória. E isso é glorificar a Deus, irmãos. É nós enchermos a nossa casa da presença de Deus. Domingo, homens, eu digo para homens, porque essa é a nossa missão. Nós devemos ser os primeiros a querer estar no culto no dia do Senhor, convocação santa do Senhor. A minha esposa não vai dizer para mim. Não vai. Deus me chamou para isso. Sejamos corajosos. Coloque a sua família diante do Senhor. Não importa o que você passou no trabalho. Você também, mulher. Esposa virtuosa, guerreira do Senhor. Edifica a sua casa. Ponha louvores. Não murmure. Não reclame. Não faça fofoca. Glorifique o Senhor. Coloque a vida de vocês diante do Senhor. Orem por isso, irmãos. Eu tenho certeza que a vida do casal, a vida em família vai ser muito melhor. Porque Deus, de fato, vai ser o Senhor, o cabeça do lar de vocês. E não importa o que vocês passam aqui. O que importa é que vocês estão sendo fiéis a Deus. E isso, independente dos desafios que vocês enfrentam, o coração de vocês estará em paz. Vocês estarão contentes. A graça do Senhor é melhor que a vida. E Ele alcançou a família. Não desista do teu filho. Não desista da sua família. Continue orando, continue lutando. Continue colocando diante de Deus. No trabalho, faça com excelência. Você não está fazendo... A Bíblia diz que a gente não trabalha para o nosso patrão. A gente trabalha para Deus, para o Senhor. Façamos com excelência, sejamos honestos, sejamos sinceros, não fiquemos em rodinha, não matemos o tempo, glorifiquemos o Senhor, e isso é glorificar a Deus. Irmãos, nós não trabalhamos para ganhar dinheiro. Você não vende umas horas da tua vida para no final do mês você ganhar dinheiro, isso é muito pouco. A gente vive para a glória de Deus, para testemunhar o santo, sacro evangelho onde nós estamos, para que Deus seja glorificado. Para que eles vejam Cristo na minha vida, e que eles se convertam, que eles vejam, que eles possam buscar em mim a salvação que eles precisam para o casamento deles, para as finanças deles. Eu sou a luz naquele lugar. Como pode, irmãos? Tem crente que é pior que ímpio. Se diz cristão. Não, está errado, irmãos. Está errado. Assim nós glorificamos a Deus. É dessa forma, meus irmãos, que nós vamos glorificar a Deus, que Cristo vai ser conhecido e reconhecido através da tua vida, da nossa vida. E, de fato, vai se cumprir a palavra de Abacuque, que Deus encherá toda a terra de sua glória, assim como as águas cobrem o mar. É dessa forma. Dessa forma, meus irmãos. Portanto, que os nossos pensamentos, nossas motivações, nós venhamos sempre a nos perguntar: isso glorifica a Deus? Isso que eu faço glorifica a Deus? Eu queria concluir, meus irmãos, dizendo que os reformadores, eles entenderam que a salvação não começa no homem e tampouco termina no homem. Eles recuperaram esta verdade que Paulo proclama, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Lutero descobriu que o justo vive pela fé. João Calvino, teólogo também do século XVI, ele afirmou que toda a vida deve ser vivida diante da face de Deus. Corandeu, uma expressão latina, corandeu, diante da face do nosso Deus, toda a nossa vida. Mas isso reflete e ecoa para nós ainda hoje, irmãos. Nós fomos chamados para vivermos, independentemente da esfera que nós estamos e atuemos, diante de Deus.
tudo nós devemos pensar, eu estou diante do Senhor. O vento final da reforma, portanto, soli Deo glória, glória somente Deus, sopra sobre nós quando a teologia se transforma em vida. Aquilo que nós estamos conhecendo aqui hoje, de fato, talvez agora, nos próximos minutos, e muito mais amanhã, quando você vai estar com outras pessoas, você vai viver isso na prática. Isso, de fato, vai ser o glória somente a Deus. Quando a doutrina da graça se torna adoração em casa, no trabalho, na igreja. E, meus irmãos, se essa for uma verdade na vida da igreja, certamente será uma verdade na sua vida. Então, de fato, nós estaremos como Paulo, de joelhos, dizendo: a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém.